Olá, povo de Deus. Lucas 5,16. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesta manhã. Você que nos ouve, que está ouvindo esta mensagem, você possa dobrar o seu joelho, falar com Deus com a mão no seu coração, e nós vamos clamar ao Senhor. Grande e soberano, a ti pertence a glória, a honra e a força, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso, grande e eterno Deus, esta manhã receba a nossa oração, oração de todos que fazem de coração nesta manhã. Que nesta manhã seja uma manhã de vitória, de paz, de alegria e não de tristeza. Que possamos celebrar a paz, a vida e não a morte. E a vida está no teu Filho Jesus Cristo, que tem poder de transformar e mudar a vida de cada um. E nós queremos ser transformados todos os dias. Nós queremos ser mudados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, você que tem a Bíblia, Lucas 5,16, vai dizer assim: porém, ele se retirava-se para os desertos e ali orava. Se nós queremos ter uma vida no altar de Deus, se nós queremos ter uma comunhão, falar com Deus, porque quando nós oramos, nós queremos que Deus participe da nossa vida, de nossos projetos e sonhos. Entenda que Lucas no 15, por que Jesus orava sem cessar e não precisava? Como filho de Deus, ele não precisava, ele poderia só dar uma ordem. Porém, a sua fama, olha só, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, para ser por ele o que? Curado das suas enfermidades. Jesus entende a necessidade de orar, de falar com Deus, porque de Deus que vem a resposta. Para ele entregar nas mãos do Pai como filho obediente. Imagina se ele depara com esse enfermo e ele entende que precisa de orar, e que a oração move, se ele não consegue nada, mas ele entende que a oração, ela é falar com Deus e pedir a Deus que participe. Mateus 14, 23, vamos ver o que Mateus vai falar. 14, 23, Mateus, Evangelho de Mateus 14, 23, diz assim: glória a Deus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Veja que Jesus separa um tempo da sua vida, e grande tempo para orar. O texto vai dizer que ele vai orar até a quarta vigília da noite. O que é a quarta vigília da noite? Primeiro horário, 6 horas, segundo, 9 da noite, terceiro, 0, 3, 4, ele foi entrando até às 6 horas da manhã orando. E às vezes eu e você queremos vitória, mas nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Eu estou inserido, mas nós queremos vitória. Marcos 1,35, Jesus vai falar, a palavra vai falar de oração. Evangelho de Marcos 1,35 diz algo interessante. Acompanhe aí a leitura. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali, o que ele fazia? Orava. O poder da oração
Por isso que a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, porque nós não sabemos a hora que Deus vai agir. Você está orando, não, parece que não está acontecendo nada. Você está buscando um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e de repente um sinal de Deus para a sua vida. Vê que o texto de Marcos 1,35, gente, você não tem ideia. Você acha que Jesus Cristo dormia até tarde? Você acha que Jesus Cristo tinha esse desejo? Ele levantava muito cedo, ainda escuro, possivelmente 4 horas da madrugada, e começava a orar até pela manhã, muito cedo. Lucas 3,21 também. Lucas 3,21 fala da oração. Lucas 3,21 diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Se você quer que o céu se abra sobre a nossa vida, a sua vida, se nós queremos que o céu se abra, o que é céu aberto? Céu aberto significa vitória, significa Deus falando com a nossa vida, Deus presente. Se nós queremos que o céu se abra, tem uma coisa importante, é orar. E às vezes nós não oramos, às vezes nós acreditamos na nossa força, no nosso potencial, e quando ele ora, o céu se abre. Olha, o poder da oração faz o céu se abrir, faz a presença de Deus se manifestar. Entenda outra coisa, no 22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Primeiro, o céu se abre, está vendo? Vitória para a nossa vida, presença de Deus. Segundo, Deus se manifesta real, Deus vem e se apossa, Espírito de Deus, de Jesus Cristo. Outra coisa que acontece, você vai ouvir a voz de Deus em dias de tormento. Jesus ouviu a voz de Deus, e o que Deus falou? Ouviu-se uma voz do céu, olha aqui, dizendo, e dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Tu és o meu filho que me dá alegria. Você traz alegria para Deus. Você vai ser uma pessoa que Deus vai se alegrar, porque você ora, o céu vai se abrir, e vai haver, você vai receber o que? Com o céu aberto? Poder. Haverá um poder sobre a sua vida. Vamos ler Mateus 14:19. Evangelho de Mateus 14:19. Vamos ver o que o nosso Deus fala. Mateus 14:19, olha, acompanha aí. Vamos lá. Mateus 14:19 diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse, a multiplicação dos pães, sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, querido, precisava de Jesus fazer isso? Não. Jesus precisava olhar para o céu, as pessoas estavam ali, multidões, 5.000 multidões, 5.000 povos, e ele olha para o céu, e ele fala com Deus. Olha o que ele fala: e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram e saciaram, e se levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase o quê? 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha, quando eu oro, a bênção de Deus se multiplica na minha vida. Aquele menino, ninguém ali tinha nada para dar para Deus. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Detalhe, a Bíblia não fala, mas aquele menino agora, ele montou uma rede de padaria, porque Deus abençoou a vida dele.
Deus vai abençoar a sua vida financeira, não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar comida, alimento, paz, saúde, porque Deus abençoa, está vendo? É isso que acontece quando a gente se desdobra para a oração. Você está triste? Você está cansado? Você está amargurado? Alguém te chateou? Você está passando por lutas e perseguições? Coloca isso em oração, porque Deus vai multiplicar. Olha, vamos em Lucas 18:1, também fala algo interessante sobre a oração. Lucas 18:1. Pega a sua Bíblia em casa e confronta comigo aqui o que eu estou lendo. E contou-lhe também uma parábola sobre, olha que interessante essa parábola, hein, querido? É uma parábola de exemplo para a nossa vida. O dever, sobre o dever, aqui está escrito, sobre o dever da oração. Sempre e nunca desfalecer. Você está desfalecido? Desanimado? Você está cansado? O cansaço vem, os problemas vêm sobre todo mundo, vem sobre a humanidade, mas isso aqui é fantástico. Olha, vamos ler. E havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus, veja bem, irmãos, eu nem vou ler, você lê comigo, que eu vou narrar a história. Existia um certo juiz que não temia a Deus. Se ele não temia a Deus, ele não respeitava homens, ele julgava segundo seus próprios pensamentos. Existia também nessa cidade uma viúva pobre, e todo dia essa mulher queria que esse juiz julgasse a causa dela. Todo dia ela batia na porta desse homem. Olha para você ver que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Entenda que o juiz já estava cheio daquela mulher. Falou: ó, eu vou dar um jeito nessa mulher, que aí ela nunca mais vem me amolar. Agora imagina se essa mulher desiste. Olha que essa mulher, gente, está falando com uma autoridade. Essa mulher não está falando com o filho, com o marido, não, com o vizinho. Ela está falando com um homem de respeito, mas ela não desiste. Ele, cansado de ouvi-la, de ficar batendo na sua porta, ele decide julgar a causa dela. Julgando mal ou bem, ele usou com justiça, ele agiu. Por quê? Porque ela todo dia o importunava. Esses dias eu vi alguém dizer para mim: não, vamos mexer com Deus não, tadinho de Deus. Deus já está cansado de ouvir a humanidade, já tem muita coisa para fazer. Isso é conversa. Deus é ser poderoso, Ele ouve e não só fala, mas os pensamentos Ele lê, de milhões, de toda a raça humana, e governa o mundo. Não tem isso que Deus está cansado porque você está com dor de cabeça e quer orar, não, e quer orar para Deus te curar. Você viu que essa mulher, ela não desistiu, ela perseverou e ela obteve resposta. Tem também Mateus 7,7, interessante, Mateus 7,7, vamos ler aqui, acompanha comigo a leitura de Mateus 7,7, sobre o poder da oração, hein? Você começar a orar: pedi e dar-se-vos-á. Olha que interessante, quando você pede,
Buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e quem busca, encontra, e o que bate, se abre. Não desistir fácil. As coisas estão terríveis, nós precisamos continuar orando. Tem também João 14, 21, que vai falar. Evangelho de João 14, 21. Vamos ver o que João fala. Abre aí comigo, 14, 21. Do Evangelho de João, que diz: aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se você tem comunhão com Deus, você vai receber o amor de Deus. Se você ora a Deus, você será amado por Deus, porque você entende que Deus, através da oração, Ele vai fazer parte dos seus problemas. Para encerrar aqui, nós vamos ler Lucas 3, 22. Evangelho de Lucas 3, 22, sobre o poder da oração. Não desistir fácil. E nós temos N histórias, irmãos, na Bíblia, de pessoas que não desistiu em meio ao problema, situação difícil. Tem muita gente desistindo fácil de Deus. E eu vou provar para você de pessoas que passou por lutas na Bíblia e insistiu a orar. Eu vou citar o texto, depois você olha, você confere. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, olha, uma vida, ele não desistiu do milagre. A mulher que andava corcunda, 18 anos, o inimigo martirizando aquela vida. O cego, na beira do caminho, está vendo? A mulher do fluxo do sangue, de Marcos 5, não desistiram. O que fala o 22 aqui? Fala assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Nós já lemos esta passagem e voltamos a dizer que, orando, o céu se abre, o poder de Deus se manifesta, e a voz de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você ora. Ah, Deus fala comigo, eu estou esperando Deus falar comigo. Você já falou com Deus nesta manhã? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o Espírito, com o nosso Espírito, mas Deus quer ouvir nós falar. Tem que haver uma comunicação direta com o céu. Sem isso não tem solução. É o que vamos fazer nesta manhã, falar com Deus, entregar para Ele os nossos problemas. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Grande e soberano Deus, a Ti pertence a glória e a honra. Aqui nós lemos várias passagens em que Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, não precisava de orar, bastava apenas Ele falar. Não precisava Ele ir para o monte de madrugada, mas Ele nos coloca como exemplo. Isso é como exemplo para a minha vida a partir de agora. Que possamos mudar, ó Pai, entender que a oração resolve tudo. Nós não precisamos, não podemos ficar sem orar. Por isso eu coloco em oração a minha vida, a vida daquele que me ouve. Esta pessoa que está passando um problema, um dia mau, enfermidade, problema na justiça, problema no lar, problema com filhos, prisões, vícios, drogas, perturbações, tanta coisa afligindo esta pessoa. E nesta manhã, ó Deus, nós nos desdobramos à oração. Por isso, meu Pai, protege a nossa vida agora, protege a vida daqueles que Te honram, que Te buscam nesta manhã. Ó Deus, venha com a providência, transforma, faz um milagre na vida desta pessoa, Deus, que está desesperançosa, que não tem mais saída, mas o Senhor diz: orai sem cessar para que não entreis em tentação.
Estamos na sua casa, Deus, buscando a tua presença. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a vida desse que ouve esse áudio, nós entregamos, ó Deus, a vida, meu Pai, das pessoas, meu Pai, que dedicam a oração. Eu quero orar por você que nos ouve agora, quero orar para algumas pessoas que pediram oração, inclusive a sogra da Ana, que está num hospital, passando um problema difícil, talvez entubada. Você que quer uma oração, acena para mim aí, que eu quero interceder por você. Dá um joinha aí no Facebook, que eu estou agora entrando em oração por você que está passando uma luta, que está sofrendo uma enfermidade, que está agora necessitado de uma ajuda de Deus. Acena aí agora, dá um acenamento para nós que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora esta pessoa que me ouve, neste áudio que está chegando na casa desta pessoa, e ela agora está, meu Deus, precisando de uma cura. E a Bíblia diz que Deus diz que quem ora, quem busca acha, quem bate abre, alcança a misericórdia do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor faça um milagre agora lá no hospital onde está a sogra da Ana. Ana Lúcia, recebe esta oração em nome de Jesus Cristo, e que a sua sogra agora se levanta do leito deste hospital, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos aqueles que estão neste quarto, que esta mãe que sofre, essa pessoa que está com problema de vícios e não consegue largar, esse homem que deixou a sua família, esta pessoa agora que foi embora, este homem que está agora preso, está numa cadeia, meu Pai, está num leito do hospital, já diagnosticaram Covid, e que ele está à beira da morte. Essa pessoa que anda na rua desesperado, sem ter onde morar, essa pessoa que perdeu o emprego e tem que pagar aluguel, essa pessoa, meu Deus, que sofre consigo mesmo, lutando com suas mazelas, com seus problemas, dificuldades e lutas da vida. Esta pessoa agora que está com uma causa na justiça, essa pessoa que prestou um concurso, um vestibular, este homem agora, esse empresário que fechou a loja, essa pessoa agora que não tem o que comer dentro de casa, está sem nada, Deus, move o céu, assim como o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes. Eu não sei que área desta pessoa precisa de uma multiplicação, mas eu estou te pedindo agora, em nome de Jesus, misericórdia para a vida desta pessoa, e eu creio que o milagre já chegou à sua porta, em nome de Jesus. Querido, nós vamos ficando por aqui na transmissão. Nós vamos estar aqui querendo Deus às 18 horas, orando a Deus, intercedendo pela sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.